apesar de tudo que a gente tem, que a imprensa tem dito, feito, comunicado, informado, mostrado de todas as maneiras, via TV, internet, redes sociais, jornal, a gente ainda vê flagrantes de desrespeito com a vida, Brasil afora, e em Erechim não é diferente. É a segunda vez que pessoas se reúnem aqui no determinado local, em Erechim, para, enfim, confraternizar e fazer festa, porque não teria problema nenhum se não fosse o momento que a gente está vivendo, em função da pandemia. E como a gente vê uma falta de sensibilidade com as coisas, o Brasil sempre foi isso, de certa forma, porque não se criou uma cultura de coletividade, de trabalho em conjunto, de sociedade. Nós não temos isso, infelizmente nós não temos. Não temos a ideia e a forma de trabalhar e ajudar. É todos contra todos. Infelizmente, essa é a cultura no país. Nem todo mundo é assim, nem todos são assim, mas existe esse lado presente na sociedade brasileira. E não é culpa só das pessoas, eu acho que é um processo histórico, é uma coisa que vem de muito tempo, mas nesse momento também não dá para te eximir a responsabilidade de cada um frente ao que está acontecendo. E essas pessoas se reuniram no final de semana, não, infelizmente, não é só com informação que a gente vai lidar com esse assunto. E eu, particularmente, acho que as pessoas deveriam ser multadas. Não adianta nem prender, multadas. A pessoa está num grupo, numa reunião com 30 pessoas, sendo que existem decretos dizendo para não haver aglomeração, isso é crime, atentando contra a saúde pública, multa, é de menor, o pai vai pagar. Se é de maior, vai pagar. Nesse momento não tem que ter meias palavras, as pessoas têm que ser responsabilizadas, porque só a informação não dá conta. Falta-nos uma consciência social, falta uma consciência de grupo, de coletividade. Porque essa é a vida do brasileiro, cada um por si, não é muito diferente disso. Isso vai mudar ao longo de muito tempo. Quando a gente ouvir referências políticas tendo empatia ou sensibilidade para isso que está acontecendo, muitas pessoas vão seguir esse exemplo. E é assim, talvez dentro de casa, a postura é igual, os filhos vão seguir o exemplo. Infelizmente, agora quando a gente tiver um discurso, quando a gente tiver uma cultura de preservar a vida, de saber que existe uma estrutura também pela gente, que existe uma sociedade que luta pela gente, que existe uma estrutura pública preocupada com a gente, talvez isso mude. Enquanto isso não for assim claro e objetivo, quando não tiver dito com todas as letras e quando a representação política disser com todas as letras, nós temos que cuidar das pessoas, do brasileiro, a saúde do brasileiro vem em primeiro lugar. Quando isso não for claro, talvez a gente vai continuar assistindo esse tipo de postura, o individualismo cego e mais egoísta possível. Só que a questão é que não tem mais tempo para nada, e a gente tem que fazer simples e puramente coibir. E no meu entendimento, a melhor maneira de fazer isso é multando as pessoas. Multa. Foi encontrado na rua, multa. Se é de menor, o pai vai pagar, a mãe vai pagar, o responsável vai pagar. Se for de maior, vai ter que arcar com as consequências. Porque não tem como mais brincar e fazer de conta com uma situação caótica que nós estamos vivendo. Simplesmente passou dos limites. Não tem mais limite, não tem mais margem para se lidar com o problema. O problema está estabelecido e na última escala de gravidade. Então, tem que ter uma cobrança. E, posteriormente, também tem que ter a construção de um diálogo que as pessoas possam ver concomitantemente
a representação política se mostrar solidária e sensível com o que está acontecendo, para que junto se mude essa estrutura. Mas, por hora, tem que ter a cobrança. Porque é inadmissível a gente ver as pessoas simplesmente ignorando o que está acontecendo ali fora. Enquanto tem muita gente morrendo, todo dia está morrendo gente, todo dia está sendo noticiado isso. É impossível não estar ciente do que está acontecendo. Então a cobrança tem que ser, sim, mais efetiva. Uma boa semana a todos, e é isso aí.